Ora, este vídeo é sobre a importância da verbalização na sexualidade. Ora, é um vídeo para adultos e também gostava de avisar as pessoas que, pela sua educação, pela sua rigidez de pensamento, sejam mais sensíveis, que não vejam este vídeo, porque eu vou utilizar aqui verbalização que pode chocar as pessoas, porque estamos a falar de sexualidade. Ora, na sexualidade, a verbalização pode ir desde o mais mudo possível, por isso ninguém fala, né? Até ao mais ordinário possível, né? O que as pessoas quiserem e aceitarem entre os dois, né? Por isso, se forem pessoas sensíveis, se virem que, por exemplo, algumas asneiras pode vos chocar, têm aqui duas alternativas. Ou param de ver o vídeo agora, desligam e vão fazer outras coisas, ou continuam a ver o vídeo e fazem o comparativo do que eu vou dizer, que são realidades de outras pessoas, por isso fazem esse comparativo com o vosso. Né? Ora, vamos então começar e contextualizar. A verbalização é necessária. Se nós não verbalizar, nós perdemos poder. Né? Sem ser na sexualidade, nós compreendemos isto. Né? Eu vou dar aqui alguns exemplos onde, não havendo verbalização, a pessoa perde poder. Por isso, quem não reclama, aceita. Né? Uma pessoa vai comprar uma coisa qualquer, tem defeito, e depois não vai lá reclamar, aceitou a reclamação e aceitou o defeito em si. Quem não fala, consente. Ora, isto nós ouvimos até dos nossos avós, não é? Se nós não falarmos a tempo, podemos perder oportunidades. Por isso, se nós ficarmos em silêncio, perdemos a oportunidade. Quem não fala deixa a outra pessoa dominar o discurso. Não é? Isto também é perder poder. Quem não fala não consegue impor as suas vontades ou estabelecer regras. Certo? Quem não fala depois não pode utilizar o silêncio como desculpa para não ter falado. Ora, estes contextos todos do silêncio, todos nós conhecemos, fora do âmbito da sexualidade. Praticamos, quase em automático, no dia a dia. Claro que na sexualidade o que é necessário é que haja verbalização. Por isso, verbalização antes, verbalização durante e verbalização depois. Sexualidade é mais do que sexo, por isso é que tem que haver verbalização antes. As pessoas têm que saber o que querem, o que gostam, o que consentem, o que permitem, o que podem experimentar, o que têm curiosidade, o que fantasiam. Ora, esta verbalização é feita antes do ato em si, do ato da relação sexual. No durante, têm que também conhecerem-se o suficiente para saberem como é que vão verbalizar a sua relação sexual. E no depois, para não ver a situação do vazio ou do abandono ou a sensação de que a pessoa foi usada. Tem que haver uma verbalização depois para vermos o que gostámos, o que não gostámos, o que precisamos melhorar, o que gostámos muito. Isto é uma forma também de dizer que gostámos e queremos repetir. Por isso, agora eu vou aqui contextualizar só a nível da verbalização ordinária. Por isso, ordinária porque socialmente é reprovável. Agora, nós vivemos num país onde, e agora vou dar aqui um exemplo de contextos. Em Lisboa, uma pessoa dizer vai para o caralho, né, é uma ofensa à honra. Né? No Porto, uma pessoa vai para o caralho até para os amigos, não é? Por isso, o contexto, a região, a cultura regional proporciona a verbalização. Ora, eu estou no Norte, apesar de ser lisboeta. E quando eu cheguei ao Porto, confesso, quando era novo, chocava-me. Depois, aculturei-me, não é? Depois uma pessoa começa a aculturar este palavreado. Deixa de ser algo que é ofensivo,
só em exclusivo para ser algo que de união de relação. Porque até os amigos, não é? Hoje em dia, se vocês ouvirem as pessoas num jogo de futebol, num bar, numa discoteca, mesmo nas brincadeiras, verbalizam palavras ordinárias. Ora, eu vou voltar a dizer, ordinário porque é reprovável pela sociedade, tal como tomar drogas é reprovável, tal como bater em mulheres, crianças e idosos é reprovável, tal como assassinar é reprovável. Por isso são regras que estão estabelecidas e que nós deveremos cumprir ou não. Por isso é que o contexto é que é importante. Isto tem tudo a ver com a educação das pessoas. Da educação vamos falar agora. Por isso, a desconstrução da verbalização na sexualidade tem muito a ver com a educação. Por isso, vamos começar por dizer o que é a educação. Ora, educar é nós prepararmos as pessoas para um contexto. Neste caso, um contexto social. Há normas, há regras que têm que ser cumpridas. Nós temos que as ensinar às crianças. Por isso, ensinamos as boas maneiras, ensinamos as regras e os bons costumes, ensinamos valores e também ensinamos a nossa carga cultural própria, não é? Há pessoas, pais, que ensinam aos filhos ódios. Exemplo disso são, por exemplo, os racistas. Os pais racistas ensinam aos filhos a ser racistas. As crianças não nasceram racistas. Eles são ensinados. As culpas, se forem mães ou pais divorciados e que não tenham assuntos não resolvidos com o ex-cônjuge, podem ter culpas e então passar essas culpas e ensinar essas culpas aos filhos. Os ódios, as vinganças, as divergências, ora, tudo isto também faz parte da educação. Por isso é que educar é uma responsabilidade. Mas educar é preparar para um contexto. Ora, nós ensinamos as nossas crianças, as crianças não estão só no nosso contexto, depois vão para a socialização, vão conhecer outros contextos e depois crescem para adolescentes e adultos. Por isso, a educação que nós temos em criança não é aquela que nós temos depois em adulto, porque nós depois vamos vivenciando e vamos nos adaptando. Existem princípios e valores que têm lógica nós mantemos, faz-nos sentidos, outros são completamente disparatados, são do tempo das nossas avós ou dos nossos pais mesmo, não é? Por isso, hoje em dia, estarmos a dizer a uma mulher adolescente que tem que aceitar as infidelidades do marido, que era o que as mães e os avós aceitavam, não é? Aliás, andamos 100 anos para trás e era aceitável na sociedade os homens ricos terem a família onde tinha a mulher e os filhos e terem amantes. Isto era aceitável. Quanto mais amantes ou quanto mais bem tratadas elas fossem, mais ele ganhava respeito dos seus pares. Homens, como é lógico, isto é uma cultura machista, não é? Isto evoluiu. Hoje em dia as infidelidades é a mesma coisa. Há famílias originais e há as mulheres, os homens com quem se começam as infidelidades. Só que agora tudo isto é revestido por mentiras, visto que a sociedade evoluiu para criticar a prática. Aqui o que é necessário nós vemos é que os contextos são muito importantes. Ora, um contexto na sexualidade entre duas pessoas é um contexto muito específico e único, não é? É só daquelas duas pessoas. Por isso é necessário as pessoas combinarem e conhecerem-se. Por isso, as pessoas hoje em dia, se tiverem tido uma educação muito rígida, tiverem estado sempre com pessoas que partilhassem da mesma educação, isto vemos muito a nível das religiões, depois, claro, saem daquele contexto que é um bocado hermético e vão para o outro e tudo choca, não é? Dizer caralho, ou vai-te foder, ou puta que pariu, não é? Isto é algo que choca a pessoa na sua alma, não é? Mas são contextos, não é? Por isso, a pessoa, se não quiser, retira-se do contexto. Aqui não pode haver um contexto que se sobreponha aos outros. Nós, se não gostamos do contexto, a nossa educação, a nossa sensibilidade não permite, nós vamos nos retirar do contexto. Ou não nos darmos com as pessoas que, por exemplo, verbalizam assim. Aqui o que é necessário é a educação tem que preparar as pessoas para o contexto, mas os contextos mudam, não é? Basta ver que entre mesmo a mesma educação entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, é diferente. Porquê? Não é? Porque a menina tem que ser mais preservada, mais pura, mais virgem, mais recatada, mais silenciosa. Isto é uma cultura machista. Mas isto acontece hoje.
em agosto de 2020, não é? E porquê? Porque estão a ser educadas por pessoas que eram assim. Claro que depois estas crianças passam a adolescentes e adultos e veem que não tem lógica nenhuma a educação que tiveram, porque depois estão desajustadas nos contextos atuais. E hoje, em agosto de 2020, existem mulheres adultas, não é? Que são quase virgens, não é? Tiveram com uma ou duas pessoas, se calhar no seu mesmo contexto educacional, e agora basta passar para conhecerem uma ou outra pessoa, e o contexto é diferente. O que é permitido é diferente. O que é dito e verbalizado é diferente. Então, ela ou se ajusta ou está numa situação sempre de descompensação, porque sente-se que aquele contexto não é o seu contexto, a sua zona de conforto. Aqui nós podemos, como adultos, evoluir, aprender, adaptar-nos. Aquilo que é necessário é a tónica na adaptação. O que nós temos que ver é que há sempre o conteúdo e a forma, não é? Se eu perguntar assim a uma pessoa, e faço essas perguntas muitas vezes em videoconsulta ou em consulta às minhas clientes, né? Quando me abordam com problemas dentro da sexualidade, esta é uma pergunta que eu faço, esta é uma das muitas, mas esta é uma que eu faço muitas vezes, preferem uma coisa ordinária dita sendo verdade ou uma coisa romanceada que seja só mentira? Não é? Ora, aqui está. A forma e o conteúdo. Por isso, a forma pode ser mentira e o conteúdo, não é? Ser bom de ouvir. Por isso, nós aqui fazemos esta escolha. As pessoas, e aqui agora é mais o sexo feminino, porque é na educação aquele que é mais preservado dos contextos, por isso é feito um contexto muito supraprotegido, e depois elas ficam mais desajustadas. Claro que na adolescência depois existem pais e mães que ficam chocados como é que as filhas e os filhos, mas neste caso as filhas, verbalizam coisas que nunca em casa ouviram tal coisa, não é? Porque estão na socialização. Os outros dizem, elas dizem também, não é? E depois há este contexto. Pode não ser dito com o cariz de ofensa, que os pais conhecem aquelas palavras como sendo ofensivas. Aqui temos sempre de ter atenção a estas dualidades, não é? Existem as pessoas que são verdadeiras, que são diretos, que são mais cruas, mais racionais, que falam tudo na hora, e depois existem as outras pessoas, né, que recorrem mais às mentiras, né, que calam-se e depois explodem quando acumulam, ou gerem os silêncios e depois quando é um momento certo dizem tudo, não é? Isto nós vemos nas nossas relações. Isto tudo tem que ser falado antes de nós termos uma relação com alguém. Por isso, há as pessoas que são falsas, dissimuladas, camaleónicas, que se adaptam a tudo e a todos, e depois existem as pessoas bonzinhas, as boas almas, não é? E os bons corações. Ora, estas pessoas que têm boas almas, bons corações e que são as pessoas bonzinhas, não é? São as pessoas que todas as mulheres, a maioria, porque há exceção, não é? É o ideal do homem, mas que depois veem que no dia-a-dia, por isso na rotina, depois são pessoas que são muito previsíveis e muito sem sal. Porque viveram num contexto onde estas componentes não existiam. Não é? Eu costumo dar aqui assim alguns exemplos que vou dar agora para vocês verem como é que nós socialmente somos educados, porque a educação não vem só dos nossos pais, vem do contexto. Não é? Por isso, para já, a divisão entre o real e o virtual são dois contextos completamente diferentes. As pessoas são no real uma coisa e no virtual outra coisa mais poderosa, com mais confiança, mais dissimulada, com mais mentiras. Não é? Há pessoas que passam do virtual para o real e uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é? Porque o virtual contém o anonimato, e quando eu digo anonimato é mesmo até o anonimato momentâneo. Não é? Nós quando estamos cara a cara, quando dizemos uma coisa temos uma expressão. No virtual podemos escrever uma coisa e ninguém está a ver a nossa expressão. Ora, nesta situação há pessoas que ganham mais poder no virtual do que no real. Depois, a pornografia, não é? Que o mundo masculino já está muito habituado à pornografia e o universo feminino não. É algo que depois aprendem na adolescência ou já em adultos com os parceiros. Mas, mesmo a pornografia, existe aqui uma aculturação machista na pornografia e ultimamente, já nos últimos anos, já começam a haver
a pornografia feminista, por isso realizada por mulheres. Por isso a abordagem, ver um filme realizado por homem ou um filme realizado por mulheres é diferente. Quem nunca viu um filme, um ao outro, experimentem para ver. Olha, aqui também é uma maneira de conhecerem outros contextos. Um adulto que nunca viu um filme pornográfico e que critica a pornografia tem aqui esta decalagem, não é? Por isso nós só devemos criticar o que já vimos ou que experienciamos. Ou então estamos a criticar porque somos mais um das muitas manadas que andam por aí que dizem, palram o que os outros dizem, não é? Por isso ninguém vivenciou nada, mas ouviram dizer e repetem, não é? Isto é muito importante nos adultos, nós termos esta nossa capacidade de sermos adultos. Não é? Depois temos que ver aqui o histórico que as pessoas têm também nas suas relações e na intimidade. Não é? Se foram pessoas que começaram com pessoas mais experientes, por exemplo, mulheres mais novas andarem com com homens mais velhos, têm uma experiência da sexualidade diferente de homens e mulheres que começam a sexualidade com as mesmas idades, não é? Porque um vai transferir, os mais velhos, mais experiência para as mais novas, enquanto o mais novo e a mais nova estão na descoberta, na experimentação deles próprios, não é? Isto faz uma grande influência na sexualidade nas mulheres. Depois, a dominação e a submissão. E aqui a verbalização. Ora, não verbalizar, põe logo o lado que não verbaliza no lado da subjugação. Isto as pessoas não percebem. Não é? Nós estamos numa sociedade onde nós idealizamos a pessoa ser submissa. Quando saiu As 50 Sombras de Grey, toda a gente adorou aquele filme. Aquilo é um filme porno soft. Não é? As mamães todas levaram as suas filhas adolescentes a ver este filme. Andava todas as mulheres encantadas com o filme. Mas, desconstruído o filme, aquilo na prática, se ele não fosse um homem rico, se fosse um pedreiro, era de violência doméstica, não é? Mas muitas mulheres até verbalizavam de que era ela, a Anastácia, que tinha o poder e não ele, que chicoteava e que aprendia com algemas. Ora, isto é uma deturpação romanceada da realidade. Aquilo, ele tinha o poder porque tinha o dinheiro. Ele tinha o poder porque era ele que impunha as condições. O contrato que foi posto para assinar foi dado por ele. Por isso, esqueçam lá as vossas idealizações, não é? E vejam a realidade. Mas aculturaram, não é? Houve o 50 Sombras de Grey 1, 2 e presumo que o 3, não é? Aqui é necessário nós desconstruirmos tudo isto porque isto impacta na nossa real sexualidade. Ninguém via a Anastácia a falar e a contestar. Ela aceitou as condições e ele fazia o que queria, não é? Por acaso tinha jatos e penthouses, de resto, e muito dinheiro. Porque, de outra forma, no dia-a-dia das nossas relações, aquilo não se passava. As mulheres não permitiam aquilo. Ou permitiam. Há mulheres que gostam de ser subjugadas. E homens também. Mas isto é uma combinação. Há mulheres que gostam de ter nas suas intimidades vibradores, chicotes, algemas, verbalizar ordinarices. Ora, aí está, estas palavras que a sociedade não aceita, porque tudo isto, naquele contexto aceito por duas pessoas, excita, aumenta o grau de prazer. Ora, isto é algo que tem que ser falado, porque se não for falado, se não for verbalizado, a pessoa que não verbaliza não tem o poder. E na cama não ter poder é muito mau. Porque o depois, as culpas, ou quando há uma separação, a mulher sente muito esta parte de não ter falado, de ter sido usada. Porque de facto foi usada. Ela não falou, deixou-se usar. Depois temos que ter aqui também em atenção as características dos parceiros. Quando nós queremos alguém, ora vão lá ver os meus vídeos de como escolher a pessoa certa, nós temos que saber que determinadas pessoas têm determinadas características. Isso é muito importante em todas as dimensões das vidas deles. Eu costumo dar aqui um exemplo, porque é muito fácil, não é? De nós constatarmos.
pessoas que são militares, polícias ou, e eu incluo aqui, por exemplo, como exemplo de uma profissão, um juiz, não é? São pessoas que têm muito poder. Então, em termos na sexualidade, é uma sexualidade vivida com muita violência. Quando eu digo violência é no sentido de, não é, também há agressões, como é lógico, não é? Mas isso tem que ser denunciadas. Mas quando é consentido, e há muitas mulheres que vivem 10, 15, 20 anos com militares, com polícias, e sabem muito bem do que eu estou a falar. São pessoas que, nas suas funções, carregam e depois descarregam em casa. Ou nas discussões, ou mesmo na sexualidade. Por isso são mais agressivos, são mais... A carne com carne agarram mais, subjugam mais, não permitem tanto, são mais rígidos no que a mulher quer. Ora, isto tudo é por causa da estrutura mental com que ele foi formado. Ora, um militar, um polícia, um juiz têm muitas regras definidas e têm que as cumprir. Ora, como é lógico, eles depois têm que ter situações para extravasar. Aqui eu também ponho, por exemplo, a diferença entre estar na cama, na sexualidade, com por exemplo, um informático, um programador, ou um pintor ou um poeta. Não é a mesma coisa. São pessoas que têm estruturas mentais diferentes. Uns mais previsíveis que outros. Uns que são mais antecipatórios que outros. E, claro, tudo isto influencia na sexualidade. É isto que nós temos que saber. Depois também temos que ver aqui que existem os contextos dos traumas e das violações. Quem teve traumas na sua infância ou em adulto, ou violações, se elas não tiveram intervenção, isto tem um impacto direto na sua sexualidade. E depois, se não tiveram intervenção, têm que se adaptar aos parceiros. E muitas vezes a parte da sexualidade é horrível, não é? Para elas, não é? Para os parceiros muitas vezes nem percebem o que é que está a passar, porque muitas vezes elas não verbalizam com os parceiros que foram violadas ou que tiveram outros tipos de traumas, não é? Por isso, tudo isto tem que ser verbalizado. Por isso, o vídeo é a importância da verbalização na sexualidade. É importante nós falarmos destas coisas. Depois temos as loucuras e as fantasias, não é? Isto é preciso ser verbalizado. Há casais em que as mulheres o marido e a mulher não conseguem dizer um ao outro que fantasias é que querem realizar e os desejos que têm. Praticam-los depois na parte da infidelidade com outras pessoas, aonde não esperam ser julgadas com o papel social que têm, de mãe, de esposa, da família X, Y ou Z. Isto tudo tem que ser... A falta de verbalização vai carregar a parte da sexualidade de todas estas partes negativas. Não é? Aqui é necessário nós termos atenção que a verbalização na sexualidade é num contexto específico. Por isso, agora vou dar aqui o exemplo, né? Eu sou uma pessoa educada. Os meus pais educaram-me, deram uma boa educação. Ora, eu consigo adaptar-me aos contextos, os diversos contextos. Já sou adulto, por isso já experienciei, já vi da educação dos meus pais o que é que me era necessário e o que não me serve para absolutamente nada. Isto é a diferença entre nós sermos adultos ou adolescentes. E, claro, os valores e a educação que eu tenho hoje servem para eu me adaptar aos contextos. Mesmo aqui em videoconsultas ou em consultas, eu consigo me adaptar à pessoa que tenho à minha frente, não é? Desde da pessoa que trabalha numa padaria a uma dona de empresas ou umas engenheiras ou juízes. Não é? Nós temos que nos adaptar às pessoas. Isto tem a ver também com a educação. Nós temos que o saber fazer. Por isso, quando nós nos adaptamos, temos que conhecer os contextos. A experiência vai-nos dando estas situações de contexto. Eu já vos dei o exemplo de que, quando vim de Lisboa para o Porto, quando era criança, a mudança de contexto na verbalização chocou-me, não é? Porque não tinha nada a ver com a educação que eu tinha tido. Hoje em dia, eu já aceito essas asneiras não como ofensa, porque percebo o contexto. Aqui o que é necessário é nós depois termos este contexto na nossa vida profissional, nas nossas brincadeiras com os amigos e na nossa intimidade. Tudo isto tem que ser falado. Agora, aqui, eu vou-vos dar aqui algum exemplo, exemplos reais de que como a verbalização ou não verbalização nos tira poder na sexualidade. Por isso, isto é uma escala que eu já vos disse, desde a mudez
até a ordinarice. Não é? As pessoas que são mudas na sexualidade são submissas. Por isso não falam, não dizem, sujeitam-se ao que o parceiro quer. Depois existem as pessoas que são mímicas, não falam, mas é por instruções, por gestos, não é? Apontam para as mamas, apontam para a vagina, apontam para... É o que querem. Ora, não falam. Por isso, aqui está. A pessoa não tendo poder, adapta-se. Isto é uma má adaptação, porque na prática a pessoa entre ser muda e ser mímica é exatamente a mesma coisa. Depois tem as pessoas que é a maioria. A maioria das pessoas está no contexto do Walt Disney. Eu chamo-lhe o contexto do Walt Disney, que eu já vos vou dizer o que é. E depois tem o contexto que entra já na ordinarice, né? que é aceito pelas duas partes. Como certas palavras podem citar em determinadas situações. Existem pessoas que, pela sua cultura, dos pais, e agora estou a falar de mulheres, a maior parte das minhas clientes são mulheres, por isso é esta a parte que me interessa empoderar. Há mulheres que, nas suas relações sexuais, não conseguem dizer nada, por isso não conseguem verbalizar seios, vaginas, sexo anal, broche, não lhes as palavras não lhes saem da boca. Elas sabem. Elas às vezes desejam, mas não conseguem verbalizar. Ora, dão poder ao outro lado para verbalizar. E elas aceitam a verbalização, porque elas só não o conseguem dizer. Não é? Eu estou aqui a excluir as pessoas que já nem aceitam a verbalização. Por isso, qualquer homem que diga caralho, cona, brocha, elas excluem à partida. Pronto. Tem que encontrar alguém, um par, que seja ao nível educacional como ela. O problema é que muitas vezes escolhem esses pares e são, na sua sexualidade, entram em sintonia, mas depois existem infidelidades. E elas depois não percebem porque é que os maridos, ou as mulheres, porque a infidelidade pode ser dos dois lados, procuram outros parceiros, porque algo falta ali na relação. Eles estão castrados, ora, formatados por uma educação. E os contextos são diferentes hoje em dia. Não é? Por isso, depois existem as pessoas que verbalizam ao Walt Disney. Ora, o que é isto, o Walt Disney? É que encontram todas as palavras para descrever o pênis, a vagina ou o rabo. Por isso chegam lá, ou é o duro e a molezinha, ou é o Zezinho e a Joaninha, o garanhão e a princesinha, a cabecinha e o buraquinho. Ora, isto são palavras que eu agora vou pôr aqui em algumas frases. Por isso, ora, ouçam estas frases. Amor, traz aí o chouriço e põe aqui na minha grelha que já está quente. Não? Ou faz esse durão aí a arrombar a minha porta das traseiras. Ou essa minhoca já não tem fominha para ir à minha horta. Ou a Xaninha está com saudades do Eusébiozinho, não é? Ou então, o meu canteiro precisa de ser adubado. Ora, nós todos estamos a rir e a sorrir e algumas até já estão à gargalhada, não é? Mas isto é verbalizado na sexualidade entre a maioria das pessoas. Por isso, o que nós temos que ver é que poder existe entre duas pessoas que infantilizam o sexo. Por isso, se infantilizam o sexo, não é um sexo entre dois adultos, é um sexo entre duas crianças, não é? A opção aqui, muitas dizem, mas eu não digo nada disso, eu prefiro não dizer nada. Ora, aí está, passa para a categoria das mudas ou das mímicas, não é? Claro que depois existe a parte da ordinarice, não é? Homens e mulheres que conseguem dizer caralho e conicu, e broche, e enrabadela, e o que quiserem. Porque é entre duas pessoas. É um contexto específico deles. O que é necessário aqui é ver a verbalização antes da relação. E aqui não é a relação sexual. Antes da relação é as pessoas conhecerem-se. Conhecendo-se, sabem isso tudo. Não vão apanhar nenhuma surpresa na cama. Porque há muitas mulheres que têm uma educação tão rigorosa, mas que depois o que lhes atrai estes homens que são muito vividos, e depois vão para a cama com eles e eles são vividos. Utilizam este tipo de verbalização e elas ficam muito chocadas. Aceitam, porque já estão na cama com eles. Não é? E depois têm estes dilemas de como é que eu fui aceitar aquilo. Vivem muita culpa. Isto é necessário nós termos atenção porque nós somos adultos. Por isso, a verbalização na sexualidade dá-nos poder. Fora da sexualidade também. Mas aqui na sexualidade o que nós queremos é ter poder. Poder dizer o que queremos, impor regras e estabelecer limites.
Podem, como é lógico, estabelecer todos os limites e todas as regras dentro das vossas educações, mas antes de ter relações. Porque depois de terem relações, de estarem num quarto, numa cama, nus com uma pessoa, as regras já não podem ser postas, porque já foram aceites. Ora, aí está. Porque não falaram? Porque ficaram mudos. Por isso, o que é necessário neste momento é conheçam outros contextos. Hoje vir um vídeo não quer dizer que agora comecem mudem a vossa maneira de ser. Não, mas já conhecem outras realidades e também outras dificuldades, porque esta a sexualidade do Walt Disney é que proporciona mais infidelidades. Porque quem está nestes mundos dos bonequinhos e das infantilizações, depois falta alguma coisa passado algum tempo, não é? E eles e elas começam a olhar para fora dos casamentos, onde aparece a mulher mais poderosa e mais atraente e sedutora, que utiliza este tipo de palavreado para excitar, ou o homem mais charmoso, mais vivido e mais requisitado, que também utiliza isto. Ora, claro, isto é um contexto que as atrai, porque não é o contexto que elas têm. Por isso, aqui o que é necessário é nós adaptarmos.